Cara, como é bom assistir um Grenal, pra mim é o maior clássico do Brasil e um dos maiores clássicos do mundo, pelo menos em termos de rivalidade no Brasil, na minha opinião, é o maior clássico. O Palmeiras e Corinthians é o clássico que tem mais audiência, mais repercussão, mas Inter e Grêmio é muito diferente, assim, a rivalidade e também o tamanho das equipes, porque não é só a rivalidade dentro e fora de campo, as duas equipes são uma das as equipes mais bem-sucedidas do futebol brasileiro, né? Duas das mais bem-sucedidas, as duas equipes campeãs mundiais, campeãs continentais, uma tradição gigantesca no cenário nacional, porque a gente tem muitas rivalidades aí, né? Mundo afora, Rangers e Celtic, Roma e Lazio, Panathinaikos e Olympiacos e assim vai, mas normalmente são equipes que não têm grandes títulos, né? Não têm títulos de expressão e não são relevantes, às vezes, nacionalmente ou no cenário europeu, e eu acho que Inter e Grêmio, juntando todos os fatores de história, de grandeza das equipes e rivalidade, para mim é um dos maiores clássicos do mundo, sem dúvida, e é sempre muito bom de assistir, muito por essa disputa entre as equipes constante, né, por qualquer tipo de campeonato. Dessa vez foi o campeonato estadual, onde o Inter conseguiu vencer o Grêmio e conquistar o título finalmente, né? O Inter não ganhava um título desde a temporada de 2016, quando ganhou aquele título estadual em cima da equipe do Juventude, e o Eduardo Sacha, né, aquela famosa comemoração dele depois do gol, que ele dançou a valsa, né, provocando o rival, o Grêmio, na época, porque em 2016 fazia 15 anos que o Grêmio não ganhava nenhum título relevante. O último título do Grêmio tinha sido na temporada de 2001, que foi uma Copa do Brasil, e o Sacha fez essa provocação à equipe, e posteriormente essa provocação se tornou meio que uma maldição ali, a maldição da valsa, porque o Inter no mesmo ano, mesmo sendo campeão gaúcho, foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na sua história, né? Até aquela época você tinha algumas equipes como o Inter, o Cruzeiro, o Santos, São Paulo e o Flamengo como as únicas equipes que nunca tinham sido rebaixadas. Até o momento, né? Chegando em 2025, só restou o Flamengo e São Paulo como equipes que nunca foram rebaixadas. Então o Inter, naquele ano, depois da provocação, foi rebaixado e o Grêmio quebrou a seca justamente naquele ano, conquistando a Copa do Brasil, né, em cima do Atlético Mineiro, e no ano seguinte, 2017, o Grêmio venceu a Libertadores da América, enquanto o rival Inter estava ali na segunda divisão. Então, depois dessa provocação, né, que foi dada a alcunha de maldição por Internacional, passou, né, por muitas derrotas, mas foi uma equipe que brigou, né, fez boas campanhas, não foi uma equipe obsoleta nesses últimos anos, mas sempre ficando ali no quase, né, a equipe foi vice-campeã da Copa do Brasil na temporada de 2019, quando perdeu para o Atlético Paranaense na final, no segundo jogo, sendo em casa, aquela equipe do Atlético Paranaense que era muito promissora, tinha caras como Rony, o Bruno Guimarães, Léo Pereira, Santos, outros jogadores, e acabou perdendo em casa o Inter. O Inter também foi vice-campeão brasileiro, né, no fatídico jogo em 2020. Naquela temporada de 2020, que foi um brasileirão com muitas alternâncias, né, o São Paulo liderou o campeonato pela maior parte do tempo, e aí depois o Flamengo entrou na briga, você teve o próprio Inter também, o Inter deu uma deslizada ali no final, você teve um confronto entre Flamengo e Inter ali perto de acabar o campeonato, o Flamengo conseguiu vencer o jogo e permanecer na briga, então o Inter vacilou muito, né, mas mesmo vacilando naquele campeonato, conseguiu chegar na última rodada, dependendo apenas de si, para ser campeão brasileiro, enfrentou o Corinthians em casa, tudo bem que na época estava na pandemia ainda, né? Então não tinha torcida no estádio, mas o Inter só precisava ganhar o jogo para ser campeão brasileiro depois de 40 e poucos anos, né? Porque lembrando que o último título do Internacional foi na temporada brasileiro, né? Foi na temporada de 1979, quando ganhou o Brasileirão de forma invicta, e desde então teve muitos vice-campeonatos, né? O Inter é o time com mais vices, né, de campeonato brasileiro, então muitas vezes bateu na trave nos últimos anos, então mais de 40 anos, 41 anos, né, a famosa narração do Vilani ali, quando o Edenilson consegue fazer o gol ali no final do jogo, mas estava impedido, e assim o Flamengo foi campeão. Aquele jogo que o Inter enfrentou um Corinthians que já não ia para brigar por nada, né, no campeonato não tinha nada para brigar, e mesmo assim o Inter não conseguiu vencer o jogo, e depois em 2022 ainda foi vice-campeão também do Campeonato Brasileiro, então é uma equipe que tem disputado, né, nos últimos anos, mas não consegue conquistar esses títulos, né? O outro jejum também é da própria Copa do Brasil, que a equipe não ganha desde a temporada de 1992, né? Foi uma das primeiras edições ali. A Copa do Brasil foi fundada na temporada de 89, então o Inter ganhou ali no começo e desde então nunca mais ganhou a competição. Eu acho que o torcedor do Colorado deve sim comemorar, né? Porque a equipe
ficou 9 anos sem ganhar nenhum tipo de título e agora volta a ganhar um campeonato gaúcho. Tudo bem que é o estadual, mas é uma seca que é quebrada, você vence o seu rival, então tem que comemorar mesmo. E eu acho que o Inter tem um bom time para essa temporada de 2025, já continua um bom elenco do ano passado, que conseguiu se classificar para Libertadores, então acho que uma equipe que chega para esse ano forte para pelo menos brigar, talvez por uma Copa do Brasil, né, e acabar com essa seca de títulos importantes. Eu não vejo, acho que a equipe ganhando um Brasileirão, acho que tem equipes mais completas ao longo de 38 rodadas para vencer o título. Numa Libertadores, a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Inclusive, o Inter, ele chegou na temporada que o Fluminense foi campeão em 2023, chegou perto de chegar para uma final de Libertadores, né? Enfrentou o próprio Fluminense ali na semifinal. E para quem não é torcedor do Fluminense, né, que aí seria imparcial, assistiu aqueles dois jogos, o Inter foi melhor nos dois jogos da semifinal contra o Fluminense. O Valencia, né, perdeu aqueles gols inacreditáveis, e a equipe jogou melhor que o Fluminense, mas o Fluminense foi mais efetivo e conseguiu ir para a final e mereceu aquele título, mas o Inter ficou muito próximo, né, de chegar numa final de Libertadores naquela temporada. Então, assim, na Libertadores a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? As equipes podem ter grandes desempenhos, jogar um bom mata-mata e chegar na final, mas eu acho que o Inter tem chance sim de, numa Copa do Brasil, ganhar um título. É uma equipe, esse trabalho do Roger Machado, por enquanto, né, vem se provando muito consistente. Lembrando que esse campeonato estadual de agora, o Inter ganhou de forma invicta, né? Então, e ganhou do Grêmio, seu rival, no jogo da ida, lá na arena do Grêmio, com muita propriedade, né? E nesse jogo da volta também jogou muito bem. Então, acho que é uma equipe que chega forte para essa temporada, talvez para quebrar algum desses jejuns, ou de Campeonato Brasileiro ou de Copa do Brasil. E é muito louco pensar, né? Uma equipe como o Internacional ficar tanto tempo sem ganhar um título relevante assim e tendo bons times, né, ao longo dos anos. O último título importante foi uma Recopa Sul-Americana ali na temporada de 2011. O Internacional também que conseguiu impedir, né, que seu maior rival, o Grêmio, conquistasse o octacampeonato gaúcho, 8 títulos de forma consecutiva, que é o feito que apenas o próprio Inter conseguiu ganhar 8 títulos seguidos do gauchão ali na década de 70, onde o Inter talvez teve o seu melhor time, né, de todos os tempos, ou pelo menos a equipe mais dominante e uma das suas melhores eras. Claro, nos anos 2000 a equipe ganhou 2 Libertadores, brigou por títulos brasileiro e também conquistou o Mundial de Clubes. Teve uma equipe também muito forte, só que aquela equipe dos anos 70 com Falcão e companhia era muito forte, muito dominante, ganhou 3 campeonatos brasileiros, ganhou quase todos os campeonatos estaduais naquela década. Então foi uma equipe, chegou em final de Libertadores, né? Lembrando que o Inter é a primeira equipe do Rio Grande do Sul a chegar numa final de Libertadores, acabou perdendo para o Nacional, e aí o Grêmio foi a primeira equipe a ganhar uma Libertadores para o estado. O Inter também foi o primeiro time do Rio Grande do Sul a chegar numa final de Brasileirão, então aquela era foi muito mágica, né? Para a equipe do Inter também ajudou, né, a pavimentar o Inter como um dos grandes clubes do Brasil, mas a era dos anos 2000, né, 2 Libertadores e Mundial, e até porque representa, né, porque seu rival Grêmio, até a era dos anos 2000, já tinha 2 Libertadores, já tinha um Mundial de Clubes, então pesava muito, né, na discussão contra o Internacional não ter nenhuma Libertadores e nenhum Mundial. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa seca quebrada pelo Inter, se a equipe vai conseguir brigar pelos títulos de Copa do Brasil e Brasileirão e encerrar essa longa seca da equipe de títulos importantes. Lembrando, não ganhou um título relevante, né, tirando o estadual, desde a temporada de 2011, que foi uma Recopa Sul-Americana. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Tenho trazido vídeos constantemente sobre futebol, futebol americano e basquete. Se você gosta desses esportes, se inscreva para não perder mais nada. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.